Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet, falando para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Bem, hoje, quinta-feira, muitos assuntos importantes, além, é claro, do mundo da velocidade, mas alguns assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje. A possibilidade do São Paulo deixar a Vila Belmiro no final do ano. Há um representante aqui do Racing da Argentina para conversar com o treinador. Falar do Corinthians também, o Thiago chegou, falou, olha, eu preciso de 4 a 5 reforços pontuais. A gente vai debater o que ele pediu para o André Sanches para reforçar o time o ano que vem. Falar do esporte, hein? Que carimba o passaporte dele para a primeira divisão. Ganhou de virada na Ponte Preta ontem e ao lado no Bragantino já está na primeira divisão. Agora faltam 2 vagas para 3 times que estão brigando por essas 2 vagas para subir a Série 1 do Campeonato Brasileiro. E falar de Flamengo e River Plate. Aliás, o assunto predominante, né? Não só no Brasil, na Argentina, mas em toda a América do Sul. Lá no Peru, eles estão encantados, né, com torcedores de Flamengo, de River Plate, enfim, uma grande festa prevista para sábado, 5 da tarde, a decisão da Copa Libertadores da América. Esses assuntos serão tratados aqui pelos nossos comentaristas, dentre eles o nosso Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu acho que está na hora também de a gente começar a analisar o que pode acontecer com o Santos em 2020, principalmente com relação aos problemas envolvendo aí a saída do Paulo Autuori, a possível saída também do Sampaoli, esse planejamento que alguns falam que a diretoria não está com condições de fazer um planejamento adequado para o Santos em virtude de falta de dinheiro, a saída de alguns jogadores que já está programado, enfim, problemas que o Santos vai ter a partir de janeiro. E um detalhe importante, renovação de alguns jogadores da base. O caso do Ranier, garoto de 16 anos de idade, que até agora a diretoria não conseguiu acertar o contrato, o primeiro contrato com ele, até o pedido da família, do empresário dele com relação a esse primeiro contrato está fora do patamar que a diretoria estipulou para renovar ou pelo menos para fazer o primeiro contrato com os jogadores da base, e já vai estipular o valor porque ele pode sair do Santos. E é um jogador que tem um futuro brilhante pelo potencial que ele tem, e nós vamos falar muito a respeito. Bom, daqui a pouco notícias do Alvinegro da Vila, que sábado enfrenta o Cruzeiro, hein? Pelo Campeonato Brasileiro, aqui no estádio Urbano Caldeira. Olha, troque o pneu do seu carro, não fique rodando por aí com o pneu a meia boca, a meia vida. Isso aí é segurança para você, para sua família, para as pessoas que você ama, e é uma questão de cidadania. Esse negócio de falar, aí dá mais uns 2 meses ainda, não, vai lá e troque. Olha o Blanco, pneu Aro 13, à vista a partir de R$ 139,00 ou a partir de 12 parcelas de R$ 12,00. Não tem para ninguém. O pneu Aro 14, à vista a partir de R$ 169,00 ou a partir de 12 parcelas de R$ 15,00. O Blanco tem 2 lojas ali no Antônio Meric, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Bom, hoje é quinta-feira, além de Santos, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, assuntos importantes, vamos tratar entre eles do automobilismo com o nosso comentarista Tony Vasconcelos. Domingo tivemos o Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui do Brasil e dizem pode ter sido o último ou um dos últimos em São Paulo, porque o Rio de Janeiro ainda tem a vontade, né, de levar para o Rio de Janeiro, através de um novo autódromo lá, o Grande Prêmio Brasil para o Rio. Meu caro Tony Vasconcelos, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Edson. Boa tarde a você, ao Guido, a quem nos acompanha, muito obrigado. Foi uma grande corrida, uma corrida espetacular realmente, o GP do Brasil não decepcionou. Depois, durante o programa, teremos imagens da corrida movimentada com a vitória do Max Verstappen da Red Bull. Eu espero que não tenha sido uma das últimas provas. O GP ainda tem contrato até o final de 2020, ou seja, 2020 o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos está garantido, mas seguramente existem problemas aí contratuais a serem resolvidos. O governador João Dória se movimentou, o prefeito de São Paulo, que no momento também está se recuperando de grave doença, Bruno Covas, já se movimentou. Muita coisa na parte jurídica, na parte legal, a gente não pode ficar aqui enumerando tudo o que aconteceu em função de privatização, etc., do que vem acontecendo ainda nos bastidores. Mas o mais importante é que os dirigentes da Fórmula 1 querem manter a corrida aqui, porque também dá lucro. Eles têm dinheiro que recebem do município,
patrocinadores, tem uma série de fatores que a corrida deve ficar mesmo em Interlagos. Quanto ao Autódromo do Rio, é cedo. Nós temos o autódromo no Rio de Janeiro no papel. O problema grave ainda para desenvolver isso. Você não constrói um autódromo, né? Aliás, não é falar de grandes estádios que o mundo tem, mas ainda é mais fácil construir um estádio do que um autódromo. O autódromo tem uma área muito maior, tem um problema de obra, é como construir uma estrada, é difícil. E tem que ter toda a infraestrutura que a FIA e a Liberty Media exigem. Está muito difícil de ver como realidade, num curto espaço de tempo, o GP no Rio. Então, a única solução para que o Grande Prêmio do Brasil continue e para que ele seja em São Paulo é a renovação desse contrato. Depois pode até ser que o Rio entre na briga. Não estou achando que vão construir ou não. No momento não tem nada. E só que o governador João Dória disse que vai para o próximo trimestre do ano, primeiro trimestre de 2020, a negociação final. Realmente não saíram de Interlagos com documento nenhum assinado em definitivo. Vamos aguardar. Acho muito difícil que, se o Brasil perder o Grande Prêmio em Interlagos, de um ano para o outro ele tenha corrida num autódromo que ainda nem começou a construção. Espero que continue. E Interlagos esse ano foi sensacional. Edson, recorde, segundo na verdade, porque em 2001, quando eu cobri a corrida até para a Rádio Cultura, foi o maior público da história de Interlagos. 178 mil pessoas contando os 3 dias. Agora, somando os 3 dias, deu praticamente 160 mil. Foi o segundo maior público da história de Interlagos. Foi uma das sextas-feiras de treino mais cheias, mais lotadas que Interlagos já viu. E, fora isso, o Brasil tem hoje... Mas contou as lajes também? Contou as lajes do lado de fora, todas as lajes. Mas contou os caras pendurados nas lajes? Tem várias ali. Ô, os caras assistindo o Grande Prêmio da laje. Não, e cobra também, viu? O cara cobra um dinheirinho pro povo ir lá tomar uma cerveja e assistir da laje. É mais barato que o ingresso. Agora, essa questão de Interlagos lotado, o Brasil tem hoje, na Rede Globo, a maior audiência em TV aberta do mundo da Fórmula 1. A transmissão já é em TV fechada na Itália, já é em TV fechada na Inglaterra, terra do Lewis Hamilton, e o Brasil tem uma audiência brutal. As cotas de patrocínio da Globo têm valores altíssimos. Então eu acredito que não vão deixar a peteca cair. Eu acho que o Brasil continua e para o ano que vem teremos novidades, só que eu acho que a novidade não vai ser no Rio de Janeiro, vai ser em Interlagos mesmo. Bom, o Tony vai mostrar daqui a pouquinho as imagens do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em Interlagos e vai fazer sua análise em torno da prova, né? O que ele achou. E agora vem aí a última prova do ano e a gente vai fazer uma perspectiva também aqui do que pode acontecer nessa última prova. Olha, o Natal está chegando e muita gente compra produtos para festa, e qualquer que seja a festa, na Cacau Center. Você não pode deixar de passar na Cacau Center, porque é uma loja que tem mais de 40 mil itens. Puxa vida, tudo que você precisar para qualquer tipo de festa, você vai encontrar na Cacau Center. Ou seja, tudo que você precisar e pelo melhor preço, você vai pagar mais barato. A Cacau Center tem leite condensado Italac, preço imbatível para a senhora ou para o senhor que compra para fazer doces, para fazer bolos, enfim. Tudo que você precisar, qualquer que seja a festa que você for fazer, passa na Cacau Center. Fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Olha, o Baixada Esporte vai uma rápida parada e daqui a pouco voltamos. Entre os assuntos de hoje, o Santos e a pergunta, né? São Paulo fica ou não fica? Agora o presidente está se agarrando com unhas e dentes no contrato que ele tem com o Santos. A gente volta já. Bom, de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Já todas as notícias do Santos Futebol Clube. Deixa eu pegar uma boa tarde aqui do companheiro Alessandro Bortolomazzi. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Elias. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Uma semana de folga do Campeonato Brasileiro, mas muita expectativa em torno da final da Copa Libertadores da América, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo sábado. Ontem a recepção da torcida do Flamengo foi maravilhosa com a saída dos jogadores para Lima, no Peru, mas a do River não ficou atrás e também lotou o aeroporto em Buenos Aires para a saída dos jogadores. Ou seja, muita expectativa para esse jogo da grande final da Copa Libertadores da América. Muito bem. Olha, o Santos pode alcançar ainda esse ano a marca de 1.000 gols nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Faltam ainda mais 5 jogos. E o Santos pode alcançar essa marca expressiva, né? Olha aí, o Santos tem 997 gols, o Cruzeiro tem 974, o São Paulo 972. Faltam 3 gols. Quem sabe já contra o Cruzeiro o Santos alcança essa marca.
E por falar em Santos e Cruzeiro, você pode palpitar aqui no Baixado Esporte. Entre na tela do Facebook do Baixado Esporte TV. Coloque o seu nome e o bairro. E o palpite, Santos e Cruzeiro. Você vai concorrer a um par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. E olha, é uma delícia. Se você acertar, fatura o par de convites. Se houver mais de um acertador, a gente faz o sorteio aqui na segunda-feira. O importante é você participar. Lembrando que a churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande tem mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais e também uma grande variedade de saladas. Música ao vivo toda sexta, sábado, domingos e feriados. E fica aberta de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até as 11 da noite, aos sábados das 11 até meia-noite e domingo das 11 da manhã até as 6 da tarde. São 50 anos de tradição, hein? Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, a melhor churrascaria de todo o nosso litoral. Você não conhece ainda? Então aproveite, pegue a sua família e vá nesse final de semana saborear o melhor rodízio da Baixada. Bom, gente, vamos falar de Santos. Notícias boas e não tão boas, né? Boas é essa, que o Santos pode atingir a marca de 1.000 gols. Seria o primeiro time no ponto corrido a alcançar essa marca. E a não boa é a possibilidade do São Paulo deixar a Vila Belmiro, porque já tem o senhor Diego Milito aqui no Brasil, já está aqui, inclusive, conversando com o São Paulo para levá-lo para o Racing. Meu caro Guido. Bom, primeiro com relação à marca dos 1.000 gols, né? O Santos é recordista de gols no mundo. É impressionante a quantidade de gols que o Santos já marcou. Tem números de 12.500 mil gols que o Santos já marcou. Ultrapassou já essa marca, um pouco mais, de 12.550, 12.560. A história do Santos em termos de gol é fantástica. E agora pode ter aí mais um recorde aí, mais uma marcação impressionante no Campeonato Brasileiro. Falando em termos de Santos, a situação começa a ficar complicada porque as notícias que estão chegando dão conta de que o Santos, para o ano que vem, até esse exato momento, já começa a ter dificuldades. Primeiro, para renovar alguns contratos, para contratar alguns jogadores que o Santos vai perder para a próxima temporada, que já são praticamente certos, o lateral Jorge, o Evandro, que também deve sair, o Santos não tem condições de contratar, porque o time já pediu o seu retorno. O Lucas Veríssimo está sendo negociado, porque o Santos precisa de dinheiro para pagar suas contas. O Gustavo Henrique já tem um pré-contrato, pelo menos com alguma equipe que ninguém sabe quem é, mas não fica para o ano que vem, para a temporada do ano que vem. Enfim, são situações que o Santos começa a ter problemas, porque vai ter que repor peças, vai ter que contratar, e como disse o presidente, o Santos não tem dinheiro para contratar, e esse planejamento é que deixou irritado o ex-técnico Paulo Autuori, e hoje superintendente de futebol do Santos, porque como ele mesmo disse, não se tem planejamento. O Santos não planeja nada, o presidente não sabe planejar, e por falta de um planejamento, ele está deixando. Junto com ele, pode sair o Sampaoli. Agora, existe um problema com relação ao Sampaoli, que é essa multa. Posso dar um pitaco aí nesse teu noticiário, rapidamente? Porque saiu agora no UOL, no blog do Menon, que é um blog muito, vamos dizer assim, conhecido, é um blogueiro que não tem o costume de plantar notícias e nem de colocar notícias falsas. E ele disse que Sampaoli já avisou ao Santos que não fica para 2020. E disse os motivos. Sampaoli já colocou os motivos por que não fica. Primeiro, o Santos terá 30% a menos de orçamento para 2020. O Santos precisará vender 4 jogadores para colocar as contas em ordem. E mais, os direitos de imagem do Santos estão atrasados há 3 meses. E aí o Menon coloca que o desentendimento entre Paulo Autuori e o presidente também foi um dos motivos para que o Sampaoli já dissesse que não vai ficar para 2020. E colocou que não tem multa. O Sampaoli colocou, explicando que não tem multa, que foi acertado e que ele não tem multa, apesar do Pérez falar que tem. O Sampaoli disse que não tem multa e que ele não fica para 2020. Informação do blog do Menon no UOL, agora nesse momento. O Menon realmente é um jornalista conceituado, mas é importante saber o seguinte. A fonte do Menon, com certeza, é o próprio Paulo Autuori. Não existe outra fonte. Porque a informação dada por ele confronta com o que disse o presidente.
Então, se fosse a fonte do presidente, ele não estaria, né, divergindo do que falou o Pérez. Então, com certeza, a fonte dele aí foi o Paulo Autuori. Agora, se o Paulo Autuori já conversou com o São Paulo e falou, eu estou indo embora em dezembro, e o São Paulo falou particularmente com ele, se você vai, eu também vou. É uma questão de conversa. Porque eu não acredito que o presidente publicamente venha dizer que há um contrato, e ele falou, é preciso ele cumprir o contrato. Esse cumprir o contrato é subjetivo. O contrato pode ir até o ano que vem, mas tem multa? O Pérez não falou da existência de multa quando ele foi num programa em São Paulo. Ele falou que... Veja bem, vamos voltar direito esse negócio de multa. Existe uma multa de 10 milhões no contrato do São Paulo, e sim, tem uma multa. Só que essa multa teve uma reunião há uns 20 dias atrás, 30 dias atrás, que até o Paulo Autuori falou que não participou dessa reunião, e que nessa reunião estava o presidente e alguns membros do grupo gestor com o Sampaoli para definir com relação à multa, se seria extinta ou não. Se eles iam tirar essa multa ou não. Porque o Sampaoli tinha pedido para que retirassem a multa. Aí veio a informação de que a multa estaria até dezembro de 2019 e que a partir de 2020 a multa não existiria mais. Fica a pergunta no ar. Liberação dessa multa libera o Sampaoli. Liberação de multa, o Sampaoli, dia 31, Feliz Natal, Próspero Ano Novo, tô fora. Agora, será que a diretoria do Santos, sabendo que tem esse problema todo, vai deixar o Sampaoli sair assim de mão beijada? Vai chegar para ele e falar, não, pode ir, filho, se Deus quiser, vai embora. Mas a informação é que tanto não tem multa, que os próprios Sampaoli disse que não vai embora agora, nesse momento, porque ele quer encerrar o trabalho que ele... Mas ele falou isso para quem? Tá, mas é o que eu falo, aqui, tudo bem, ele falou para a fonte, mas aí a fonte fala uma coisa, será que a fonte conversou com o Sampaoli? É, porque o Sampaoli... Não adianta a gente vir com historinha, né? Aqui, o Sampaoli sequer deu uma entrevista... Falando disso. Para a Globo, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Ele nunca foi num programa Bem Amigos, ele nunca se apresentou em programa nenhum na TV Globo. Agora, você acha que o Menu ia ligar para ele e falar, mira, muchacho, quando vem, como é que está o teu contrato? Ele não falou. Falou com quem? Problema eu central, acho que a fonte dele foi o Paulo Autuori. A fonte é o Paulo Autuori. Agora, a questão é, se tem multa ou não tem multa, a pergunta é outra. Com multa ou sem multa, isso impede a saída dele? Ele pode chegar e falar, tem que pagar multa? Sem multa é mais fácil. Pra onde eu vou pegar um clube que vai pagar essa multa e vou embora. Por que, mas não é o Racing, o Racing não tem dinheiro. Agora, por que ele pediu, se a reunião existiu, e todo mundo sabe que existiu, o Autuori falou, por que foi pedido para que tirasse a multa? O treinador tem uma intenção de ter liberdade contratual. O interesse de você tirar a multa é você ter liberdade contratual. Poder falar, bom, eu quero ficar, mas eu não vou ter... Ninguém que queira me contratar terá ônus nenhum que não seja comigo mesmo. Diante disso... Agora fica claro que o Santos não vai levar nada. Mas peraí. Você acha que o Racing, que nem esse negócio do Racing... Bom, vamos analisar. Sem multa, a Argentina está quebrada. A Argentina está quebrada. Os clubes da Argentina estão passando fome. Não tem grana para nada. Eles não vão vir aqui tirar o Sampaoli dessa situação que o Santos está vivendo hoje. Quem ganha mais, o Sampaoli ou o Gadiardo? Quem ganha mais? O Sampaoli ou o Gadiardo? Não sei. Eu não sei quanto o Galhardo ganha. Mas não tendo multa, não tem problema o Racing levar. Eu acho que ganha mais é o Sampaoli. Não sei, não. Pô, não sei, o exemplo que eu vou te dar. Se o Sampaoli ganhar em real 500 mil reais, o quanto representa em pesos? Mas isso daí não interessa. Você quer dizer o quê? Que ele não vai trocar o Brasil pela Argentina? Não troca. Não troca. Tem tanta gente voltando para a Argentina. Guido Bortolomazzi, o problema do Sampaoli... Eu acho que se ele sair daqui... É para a Europa. Ou para alguma seleção. Tá bom, mas não pode ser que saia antes para a Argentina. Sem multa. O problema do Sampaoli não é o Santos Futebol Clube. O Sampaoli está muito satisfeito com o Santos, o trabalho que ele fez no Santos, com a cidade de Santos, com os torcedores santistas que pediram para ele ficar no Santos. Lá. O problema do Sampaoli é o presidente do Santos. Ou ninguém percebeu isso ainda? O cara fala uma coisa de manhã, de tarde ele fala outra, e antes de dormir ele muda tudo. É isso, esse é o problema do Sampaoli.
Como é que o cara vai ficar, como é que um técnico vai ficar, sendo que o presidente prometeu um monte de coisa pra ele e não cumpriu 90% do que prometeu? Porque se não fosse o Sampaoli segurar a onda do Santos Futebol Clube e colocar o Santos na posição que tá, eu queria ver outro técnico que fizesse o que o Sampaoli fez. Agora, o problema não é do presidente, E só pra concluir. O problema é do presidente e do grupo gestor. O grupo gestor, quem colocou lá foi o presidente, Guido Bortolomazzi. Não importa. Quem colocou lá, os homens do grupo gestor, são Mas todos são homens. marionetes? São marionetes do presidente, lógico que são. São? É lógico. Eu São sempre... bobos da corte? O grupo gestor pra mim não serve pra nada. Nessa gestão não serve pra nada. Aliás, nunca serviu. No Modesto também não serviu. Tanto que o Modesto foi expulso do clube agora. O que o grupo gestor fez? Por que o grupo gestor não fez nada quando tava lá com o Modesto? Pra que serve o grupo gestor? Pra nada. Nada. O Santos tem que voltar a ser presidencialista. E outra coisa, colocar presidente que seja capaz. Não um que, que fale uma coisa de manhã, de tarde outra e vá dormir outra coisa. Agora, você sabe que muitas vezes... E mais, tem uma coisa. A notícia que foi colocada no início do ano, quando o Sampaoli foi contratado, agora a gente está vendo que é verdade. Quando uma determinada pessoa falou assim, é mentira do presidente, não tem multa contratual para o Sampaoli sair a partir do primeiro ano de contrato, todo mundo falou assim, que é isso, é mentira, não sei o quê. E essa notícia foi lá no início do ano, eu falei aqui no programa que o Sampaoli só tinha multa no primeiro ano de contrato. A partir do segundo ano ele não tinha multa. Essa notícia foi dada lá no início do ano. Lá no início do ano, por uma pessoa que estava lá na Vila Belmiro e falou, o Sampaoli assinou um contrato que ele só tem multa se ele sair no meio do ano, de 2019. A partir do final do ano de dezembro ele está liberado. E é o que está acontecendo. Às vezes você tem uma determinada visão de um assunto que, na ótica de outra pessoa, é uma visão totalmente diferente. A priori, qualquer um pode dizer o seguinte, o Pérez, presidente, quer a todo custo manter o Sampaoli. Quer a todo custo mantê-lo. Pela campanha, por tudo que ele representou na temporada. Mas, no fundo, eu pergunto, será que isso é verdade? Será que ele deseja a permanência do Sampaoli? E vou dizer o porquê. Quando ele foi em São Paulo e falou que ele quer que o Cueva jogue, e o Sampaoli falou assim, esse cara no meu time não joga. Ele afastou. O Cueva é um pacote de mais de 25 milhões que tem que ser pago, o cara ganha uma nota preta por mês, e esse imbróglio que o senhor presidente fez, contratando um jogador que já tinha histórico negativo, ele tem que resolver. E sabe de que maneira ele tem que resolver? Ou ele consegue se desfazer do cara vendendo para alguém, que eu não acredito que vai acontecer, ou ele vai ter que pegar e falar, eu vou ter que pagar o Cueva. E o cara não joga? Porque se o Sampaoli ficar, o Cueva não joga no Santos, não joga no time dele, não joga. E aí eu pergunto, o que você vai fazer? Vai chegar no ano que vem, vai desembolsar de um clube que já tem déficit monstro, pegar 25 milhões em 3 parcelas anuais, pagar o cara, pagar o salário do cara, que não é pouco, e dizer, o meu treinador não quer que o cara jogue. Ele está tampando agora a incompetência dele. Você acha que o São Paulo não está lá? Ele tá tentando. Eu quero ir embora. E o Pérez falou assim, é bom que vá mesmo. Mas se tiver uma multinha aí, paga essa multinha para mim, pelo menos, sabe? Aí eu vou lá e contrato outro argentino, contrato aí o Rogério Ceni, mas aí eu boto o Cueva para jogar. E é só o Cueva? Não é só o Cueva. É só o Cueva? Então eu tô falando. Não é só o problema do Cueva. É o problema do Mas eu presidente tô que fez um falando. monte de burrada. Às vezes, Otônio, o presidente vende uma imagem que, no fundo, não é que ele está vendendo. A público, é a pior relação treinador-presidente do Campeonato Brasileiro. A não ser treinadores que caíram pela pressão de um e de outro, o São Paulo não caiu, mas é a pior relação a público entre presidente do clube e treinador no Campeonato Brasileiro. Isso só pode dar um problema sério, tá na cara que vai dar. Agora, uma pergunta que não quer calar. A situação do Cueva, vamos até falar esse problema do Cueva. Chegando qualquer treinador aqui, já ficou claro e evidente que o Cueva é indisciplinado, que é um jogador que não quer nada com nada. Ele quer saber de viajar para o Peru, fazer jogo da seleção, voltar e ficar passeando e ganhando o dinheiro dele no mole. Mas já era assim no São Paulo. Sério, já era assim. Então, E qualquer compraram treinador ele, que vier para trouxeram cá, não adianta, vai criar problema, vai ter problema com esse jogador. Agora, o problema todo é o conselho depois chegar e perguntar o seguinte, quem é o responsável pela contratação do Cueva? Como é que o presidente faz um contrato desse, traz um jogador desse nível, problemático, que todo mundo já sabia, pagou comissão antecipada, porque pagou comissão.
Pagou comissão da compra do Cueva. Querido, esse E agora vai imbróglio. ter que pagar 27 milhões. Esse imbróglio a gente já sabe. Certo. O problema é o seguinte, como contornar? Não tem como. Vender, você não vai tem. encontrar, a não ser que seja um cara completamente... Caiu de uma nave espacial de algum lugar, de algum planeta, e vai comprar o Cueva pelo mesmo valor que o Santos comprou. Não tem. Não vai aparecer em lugar nenhum. Lá no Peru, algum time que tiver interesse no cara vai chegar no Santos e falar, eu dou 2 quilos de batata e um cacho de banana. Não vai interessar. Então o que vai acontecer? São Paulo fala, com esse cara eu não jogo. O que vier de treinador, o São Paulo vai olhar para a cara do cara e vai dizer assim, olha, você pode escalar 10 jogadores. 10. Um escalo eu. É o Cueva e mais 10, porque o cara precisa jogar. É um ano de eleição no Santos. Só o Cueva vai ser assunto eleitoral o ano inteiro se esse cara não jogar, se esse cara não for vendido. É prejuízo. Aí os caras vão falar o seguinte, olha aí, e o Cueva não joga? Que agora vai pagar a conta, ainda mais quando chegar a parcelinha que tem que pagar no ano eleitoral, no ano da eleição. Fala, ó, o presidente tá pagando aí um cara a preço de ouro que não joga, ganha um salário imenso e ninguém resolveu. Mas não é só o Cueva, É a né? derrocada final dele. Mas não é só o Cueva, e o Entendeu? Brian Ruiz? Então ele vai chegar para qualquer treinador, Também. tipo o Rogério Ceni. Rogério, tá na você berlinda. jogou com ele lá no São Paulo, se o São Paulo não ficar, ele contratar um treinador, você dá um jeito nele, né? Põe ele para jogar. põe Rogério o cara pra jogar. Ceni, Qualquer você tá um com que brincadeira. vier, qualquer um que vier. Ou você está ele de vai chegar e vai brincadeira. falar, é o Cueva e mais 10. Ou você acha que isso não vai acontecer? Eu vou falar uma coisa pra você. Vai ser um retrocesso do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Mas se o São Paulo sair do Santos e o técnico do Racing tá indo pro Internacional de Porto Alegre, é muito provavelmente que quem venha pro Santos é o Zé Ricardo. O presidente já tentou contratar o Zé Ricardo quando o Zé Estou Ricardo falando tava do no Vasco. Matias Almeida, né? Que trabalha no River Plate, nas categorias de base também e tal. E teria até sido uma indicação, que ele faz um bom trabalho. Ah, sai um argentino, vem outro, da mesma filosofia. Agora, a pergunta que não quer calar. Hoje o Santos é um time que está em evidência graças ao trabalho que o São Paulo realizou. Essa é a pura verdade. Você está perdendo um treinador que poderia dar uma sequência para o Santos. O Santos hoje é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e pode chegar à vice-liderança. O ano que vem já tem uma Libertadores para participar. Veja só como é que o Santos inicia 2020. Sabe, se a gente está iniciando um ano já, porque o ano já acabou. Nós temos aí mais 5 rodadas. Mas não né? é. Já mas não acabou é, o ano. Mas não é um contrassenso. Agora você tem que analisar o ano que vem já. E você começa o ano já com problemas. Olha só, e não é um Entendeu? contrassenso. Olha, eu vou fazer essa questão e o Tony vai falar, e o Guido vai falar, e você também, Edson. Olha que contrassenso. O Santos é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com uma campanha que a outras edições atrás seria uma campanha de campeão do Campeonato Brasileiro. É que o Flamengo realmente está fora do eixo esse ano. Então, quer dizer, o Santos está com uma campanha maravilhosa, com um técnico que veio e implantou a sua filosofia, com um elenco fraco que ele conseguiu tirar o potencial máximo do elenco. O Santos está em evidência por conta disso no Brasil. E aí você tem um presidente, que é o presidente atual, sendo eleito, não pela imprensa de Santos que está vendo todas as mazelas, porque nós estamos aqui, a gente vê mais do que os outros, né? A gente vê mais que os outros. Mas pela imprensa do Brasil sendo eleito o pior presidente de clube do Brasil. Ele foi eleito pela ESPN o pior presidente de clube do Brasil. Não é um contrassenso? Eu diria que ele é um iluminado, Alessandro, porque afinal de contas, com todas Não, ele é iluminado mesmo, porque se o Santos estivesse na zona de rebaixamento, ele estava morto. Não, bom, ele já tinha renunciado. Em primeiro lugar, ele já tinha renunciado. Ele já tinha renunciado. Eu vou fazer o seguinte, uma pausa, depois a gente volta. A verdade é uma só. O Santos Futebol Clube tem um treinador que muitos querem que ele permaneça. Mas o São Paulo já declarou o seguinte, eu gostaria de fazer um planejamento. Esse planejamento incide o quê? Contratação. Ele não quer participar, ele quer ganhar título. Para ganhar título precisa investimento. O Pérez já adiantou. O ano que vem é um ano difícil. O Paulo Tuori já havia também falado alguma coisa a respeito. O ano que vem, trabalhar com base. Então, eu não sei se o São Paulo ficaria. A tendência é que não fique. Agora, o presidente, qualquer que seja o desfecho da história, ele é um cara que conseguiu, em curto espaço de tempo, se incompatibilizar com todo mundo. Acho que quando ele acorda de manhã, vai para o espelho pentear o cabelo, ele fala, você está demitido. Mas não tem cabelo para pentear. Né? Você está demitido. Porque é impossível. O cara brigou com tanta gente. Eu falei até para o Guido aqui, o Volpato teve o nosso programa. Idealizou um projeto da Vila Belmiro. Foi embora também? Já foi embora. Já foi embora. Uma pausa, mas antes um recado aqui da Top Center para você.
Tá com um probleminha no celular? Vem aqui na Top Center, são profissionais de altíssima qualidade. Tem certificado de tudo que você imagina. E eles conhecem tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, do seu iPhone ou do seu iPad. Eles consertam na hora e na frente do cliente. Você pode pagar também com cartão de crédito. Tem todo tipo de acessório, capas, películas, baterias, carregadores, enfim, o que você precisar, independente da marca do seu celular, do seu iPhone ou do seu iPad. Eles estão há 10 anos no mesmo endereço, aqui na rua Oswaldo Cruz. E o horário de funcionamento deles, das 11 da manhã até 11 da noite. Não tem o que errar. Vem aqui na Top Center, fica ao lado da porta principal da Unisanta. E você vai chegar aqui até 15 para as 11 horas eles estão aqui. Está vendo à direita no vídeo? Por onde entram os alunos da Unisanta. Ao lado, a loja Top Center. Olha, vamos fazer o seguinte, é rápido, a gente volta já já. Vamos continuar falando muito ainda do Santos e vamos falar de Fórmula 1 com Tony Vasconcelos já já. Aguarde. Bom, Lima no Peru está fervendo, hein? Os torcedores do Flamengo chegando, do River também. E lá está a delegação do Flamengo e o zagueiro Rodrigo Caio fala sobre essa grande final da Copa Libertadores. Vamos ouvi-lo. Cara, é claro que é um orgulho imenso por tudo que a gente viveu nesse ano. Realização de um sonho, realização profissional de todo jogador. Mas a gente procura se manter focado, porque a gente precisa estar com a nossa cabeça muito tranquila. A gente sabe do trabalho que a gente fez, do que a gente representa para essa instituição, e eu acho que isso aí é o mais importante, cara. Hoje a gente tem uma ideia de jogo, a gente tem uma forma de jogar, tanto dentro de casa como fora de casa, e eu acho que isso é o mais importante, porque isso aí nos dá tranquilidade para a gente entrar dentro de campo e fazer somente o que o Mister nos pede. Então, cabeça tranquila, claro que a satisfação é imensa em poder disputar uma final de Libertadores, sonho de todo jogador, mas com tranquilidade, com paz interior, para que a gente possa, dentro de campo, fazer o nosso melhor. Bom, tá aí o Rodrigo Caio apontado hoje como um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Eu tenho imagens aqui do embarque do Flamengo. Ontem teve confusão. Foi derrubaram a lamparada, gente se machucou, repórter, cinegrafista. Foi um auê. Tivesse César Neto lá, ia falar criancinhas esmagadas. E o Jesus exagerar, falou né? que foi a maior festa era over. popular que ele já viu. O técnico do Flamengo, Jesus, falou, eu nunca vi isso na minha vida. Não é uma recepção assim. E olha que é Jesus, hein? Nunca viu nada da igual. torcida do Flamengo. Bom, rapidamente. Bom, mesmo porque se o Flamengo... Quantos habitantes tem em Portugal, Tony? Em 10 milhões. Em Lisboa, não sei. Portugal tem 10 milhões. 10 milhões. Só a torcida do Flamengo São é 32, 35. Por isso que ele nunca viu um Para negócio nós desse. é moleza, né? Eu vou te dizer uma coisa. O brasileiro, ele para o futebol, realmente, quando aparecem os grandes clubes nessa situação, como Flamengo, Corinthians, enfim, parece a massa, tá aí. A coisa tá fluindo. Agora, joguinho difícil. Às vezes jogo as difícil pessoas, tá aí, hein? As pessoas falam, né? A Globo está fazendo uma chamada e falando assim, o jogo é o maior Clássico. o maior clássico do mundo. Né? Não, Brasil não e é. Argentina, não. Tá longe. Tá falando o maior clássico do mundo. Entre clubes não é mesmo, né? Mas Se você analisar que, em termos de torcida, esse é o maior clássico do mundo, sem dúvida nenhuma. de Se torcida. você juntar a torcida do River com a torcida do Flamengo, não tem nenhum país do mundo que dê as duas torcidas juntas. Mas tá falando Não besteira. sei, não sei, não. Tá Veja falando bem, besteira. você Não, quer dizer que em não, números besteira, não. absolutos Tá o falando Barcelona não tem mais torcedor a no mundo que o A Flamengo? Argentina não tem 15 Não, milhões de falando- habitantes, pô. Hã? A Argentina não tem 15 Estou falando, milhões. se você 15 pegar a milhões. torcida do River e a torcida do Flamengo, o é que River- nem eu estou falando o River de deve você pegar ter- um Benfica jogando com o Barcelona. Você vai ver as duas torcidas. Você vai ver como é que representa essas duas torcidas. Olha, eu juntas. tenho olhado diariamente o El Clarín e É um dos maiores, sem dúvida, mas o Olé. São jornais argentinos que focam muito no futebol. Eu não estou vendo deles lá nenhum tipo de matéria com euforia que tem a imprensa brasileira em relação ao Flamengo. Eles, quando falam do jogo, eles enaltecem muito o time do Flamengo, mas eles não se desmerecem. Eles falam do potencial do River. Porém, sem essa, né, Ô, Edson. essa loucura de achar que o Flamengo já é o campeão, que vai ser campeão, Ô, que é o Edson. maior de todos. Eles estão lá
encarando com Qual silêncio. é o último campeão da Libertadores? Estão falando Edson? pouco. Qual É o River. Das últimas 3 finais, quem estava presente? É o River Plate. O River foi na final com o Grêmio, perdeu do Grêmio, foi a final ano passado com o Boca, que foi disputado em Madrid, ganhou do Boca em Madrid e agora tá com final com o Flamengo. Mas uma coisa entendeu? tem que Então ressaltar. é um adversário que é copeiro, que tem um técnico hoje que pra mim é 10 vezes melhor que o Jesus. Mas não é o problema o problema é o time em si. O Flamengo hoje está com uma evolução muito grande. É isso que a gente tem que analisar. Ninguém está falando lá, nem a torcida do Flamengo está achando que o Flamengo vai ser, já é o campeão da Libertadores. O torcedor do Flamengo está empolgado porque o time empolgou o torcedor. A equipe empolgou o Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo no Campeonato Brasileiro com o Flamengo nunca aconteceu. Então a gente tem que analisar que essa empolgação tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasileirão. Porque se você falar nas outras competições, o Flamengo saiu da Copa do Brasil, chegou na Copa Libertadores do jeito que chegou, né, assim, meio às vezes na bacia das almas, mas de um modo geral, o que empolgou o torcedor foi o Campeonato Brasileiro em si. Vai para cima do River, que o River é um time copeiro, mas se você compara time por time, quem está mais empolgado é o Flamengo. O Flamengo está naquela obrigação de ganhar a Libertadores. Se perder, vai ser um hecatombe, pode ter certeza. Vai ser uma coisa que vai frustrar 35 milhões de brasileiros numa derrota para o River Plate. Eu sei que teve veículo de imprensa que tomou tanto tabefe esse ano que só sobrou o Flamengo. Viu? Lógico. A alegria de certos veículos de imprensa é o Flamengo. Então, com certeza. é isso aí. E o Carlos Sanches, Jogo dificílimo. Esse jogo vai ser dificílimo para o Flamengo. o Carlos Sanches disse que falou com o irmão por telefone e passou informações do time do Flamengo. Falou, cuidado que o Flamengo tem uma jogada parada, bola parada, muito forte, muito forte. Foi uma das dicas que o Sanches deu para o irmão dele. E ele falou, da mesma maneira que eu fui campeão pelo River, eu espero que o meu irmão também consiga esse título O irmão dele joga de meia ou de volante? Ele é um quarto, ele é um meio quarto homem de atacante. meio cancha, jogando mais pelo lado esquerdo, né? Mas é um jogador muito, muito interessante, de muita qualidade. Olha aqui, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus, porque não tem preço melhor em pneus da Baixada. Falou em pneus, falou no Blanco. Lembrando que o Blanco tem 2 lojas ali na Antônio Merique, no 551 e no 456. Por exemplo, pneu barato para você trocar e não fica protelando, não. Não fica adiando para você falar, vou trocar. Pneu Aro 13 à vista a partir de R$ 139,00 ou a partir de 12 parcelas de R$ 12,00. O pneu Aro 14 à vista a partir de R$ 169,00 ou a partir de 12 parcelas de R$ 15,00. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Olha, uma notícia também envolvendo o Corinthians. O técnico corintiano pediu 4 a 5 reforços. Um meia armador, um atacante pelo lado, um lateral esquerdo, um volante e um zagueiro. O Manuel vai ser devolvido no final da temporada. Já é o Thiago Nunes, já fazendo o seu planejamento para o ano que vem. E um abraço especial para o meu amigo Faustino, na WR Faustino Reformas, hein? Quer fazer uma reforma legal na sua casa? Quer uma mão de obra qualificada? Então ligue para WR Faustino Reformas, hein? Você vai ficar muito feliz com o trabalho a ser feito. WR Faustino Reformas. Está aí o telefone na tela para você. Uma paradinha no próximo bloco, Fórmula 1, com Tony Vasconcelos. Segura aí. Bom, e agora para a Absoluta Chevrolet, vamos falar de Fórmula 1, Grande Prêmio Brasil de Interlagos, com Tony Vasconcelos, em 30 segundinhos. Manda pro ar. Primeira super venda de seminovos multimarcas Chevrolet Absoluta Praia Grande. HB20 2019 só R$ 39.890 ou R$ 999 mensais sem entrada. Prisma Joy 2017 só R$ 35.990 ou R$ 918 mensais sem entrada. EcoSport Freestyle 2014 só R$ 41.990. Palio 2015 só R$ 29.990. Chevrolet Absoluta, Avenida Presidente Kennedy 1380, Praia Grande 3476-6000. E agora, Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, Tony Vasconcelos, uma prova maravilhosa, né, Tony? Pois sim, uma corrida espetacular, aí sem dúvida nenhuma uma vitória do Max Verstappen, que era esperada desde o ano passado, quando ele tocou com o Sebastian Ocon e acabou perdendo a vitória, o Ocon que era retardatário, mas dessa vez deu Verstappen. A largada limpa, uma largada interessante, até que o Verstappen teve uma vantagem já muito grande sobre o Lewis Hamilton. Ficou ali o Sebastian Vettel em terceiro, o Leclerc foi punido, largou em 14º, porque trocou a unidade de potência.
e a supremacia já se via da Red Bull, inclusive pelo lado do Sebastian Ocon, que também andou, o Sebastian Ocon não, pelo Alex Albon, que também andou muito bem, o companheiro do Verstappen. Muitas brigas, aí a recuperação do Leclerc, que estamos acompanhando, o Leclerc brigando com a McLaren do Carlos Sainz e Lando Norris, brigando com os carros da Renault, vindo lá de trás para fazer uma boa corrida até o momento em que isso foi possível, porque as Ferrari cometeram, como disse a imprensa italiana na segunda-feira, a Autosprint publicou, foi um araquiri, né? As Ferrari acabaram batendo uma na outra, nós já vamos ver já já. O que importa dizer nessa prova é que a Ferrari foi muito condenada durante os últimos tempos pela irregularidade suposta e não provada do fluxo de combustível acima das demais. Aí perdeu velocidade, estão dizendo que é questão aerodinâmica. Existe todo um processo agora da FIA em cima da Ferrari para verificar isso. Esse foi o toque do Daniel Ricciardo com o Ian Magnussen, né? Acabou o piloto da Haas rodando, o dinamarquês, o Ricciardo continuou, mas foi punido em 5 segundos, como o Hamilton seria em lance semelhante no final da prova com o Alex Albon. Aí começaram os pits. A pista estava 49 graus de calor. Lá não estava tão quente o ar, a temperatura ambiente. Mas a pista, com o calor acumulado, chegou a 49 graus. O Verstappen foi prejudicado nesse primeiro pit. Foi prejudicado e outra, e na saída também, né? Na entrada e na saída. Quando o Kubica acabou saindo em cima dele ali, acabou tomando. O Robert Kubica, na sua penúltima prova na Fórmula 1 com a Williams, acabou prejudicando o Verstappen e foi punido em 5 segundos o Kubica. A Williams não devia ter deixado ele sair até o Verstappen passar, estava muito em cima. E agora, a questão da temperatura dos pneus, mais uma vez o lance do Kubica fechando aí o Verstappen, foi um problema muito sério. Entre trocas e mais trocas, acabou ficando mais estável para a Red Bull esse final de prova. Agora, com a quebra do Valtteri Bottas, uma coisa surpreendente, o motor Mercedes acabou quebrando, aí o Verstappen passando o Hamilton não engoliu essa até agora. Essas duas ultrapassagens aqui, o Leclerc deu no Vettel, antes da batida das Ferrari, e essa aí em cima do Hamilton do Verstappen, o Hamilton não dormiu, porque ele falou, não estou acreditando. Ele tomou uma no S do Senna, foi aquela na orelha, e ainda tomou, tentou dar o troco. Não, né? essa aí ele já está para cima do segundo. Ah, não. Estava em cima dele. Agora, aí já é o Bottas. Essa quebra do Bottas, ela está aí, a situação, o Toto Wolff não foi nesse fim de semana, né? E a Mercedes acabou tendo Fumou o motor, né? Fumou o motor. Então agora o Bottas nesse abandono, com esse safety car, a corrida se complicou para todo mundo. Ficou todo mundo, foram para o box, né? Aproveitaram o safety car, todo mundo ficou lá em fila indiana, os retardatários ultrapassaram o safety car e a relargada foi uma verdadeira loucura. Aí sim, agora a relargada, o Hamilton segurando todo mundo e vai tomar outra na orelha, né? Vai tomar mais uma. Ele segurou, o Albon cravou em cima do Vettel e o Verstappen por fora, amigos. Lá vem o Verstappen, olha lá. Essa o Hamilton não dormiu, essa foi que perdeu o sono mesmo. Que ele falou, acho que a coisa está engrossando para o meu lado, não estava assim durante muitos anos. Mas, e agora o lance, o lance dos carros da Ferrari, que acabou posteriormente, o Leclerc ultrapassou também o Vettel e acabou tendo o mesmo sentimento do Hamilton, né? O piloto veterano que toma do piloto jovem e na briga o Vettel, no meu entender, errou, nós já vamos ver o lance já. Repito que o Interlagos lotada, né? O circuito lotado, o maior público desde 2001, não é recorde, o recorde é 2001. E aí tivemos, já na fase final da prova, a briga entre os carros da Ferrari. Olha o Leclerc, e o tetracampeão ficou. Aí o homem chamou o bril, abriu a asa e foi para cima. Retão, aceleração plena, estamos chegando a 300 por hora. Tirou de lado, o Leclerc não se mexe. E na hora que ele voltou errado. Bateu no Leclerc, furou o pneu, quebrou a suspensão do piloto de Mônaco e aí quebrou também a suspensão e o pneu traseiro esquerdo do Vettel. No meu entender, erro do Vettel. Aí, ele volta. Ele tinha que ter ou continuado para trazer o carro para a esquerda depois. Olha lá, o Leclerc não se mexeu, né? O cálculo dele foi bem... Você viu a mãozinha dele ali? A briga deve ter sido depois muito grande. Você tá maluco, rapaz? E aí o Hamilton, um erro que não é comum, o Albon com o carro indo para o terceiro lugar e o Hamilton, para o segundo, na verdade. E o Hamilton tocou nele, foi punido, apesar de subir ao pódio,
E aí olha o Gasly passando lá. O segundo lugar ficou com o Pierre Gasly, hein? Foi mandado embora nesse momento da Red Bull para Toro Rosso. Aí o Hamilton ainda tentou tirar o doce da boca do Gasly. Olha a chegada do segundo. Olha aí, não deu. Na subida dos boxes, já o Verstappen vencendo a prova, merecidamente, uma pilotagem espetacular. E em cima da linha, o Gasly sustenta o segundo lugar. Tá aí, ó. Cruzaram a linha e o Hamilton foi punido em 5 segundos. No pódio ele não foi, mas o terceiro colocado foi o Carlos Sainz, o espanhol da McLaren. A McLaren volta ao pódio depois de tantos anos. O último pódio da McLaren foi com o Magnussen. Quer dizer, foi um pódio de lambanças, né? Foi um pódio de lambança. O Hamilton não mereceu mesmo o pódio porque Não, ele mas tocou o no Lambanza Albon. não, porque o Verstappen está mostrando que Não, vai dar um lambança do trabalho. Hamilton. O Verstappen vai dar um sim, mas trabalho os outros dois monstro, entraram né? pela lambança que É fizeram. muito bom piloto, tá pegando... Tá, pesado. E o característico dessa corrida foram os 2 lances. Na verdade, 3. As 2 ultrapassagens do Verstappen em cima do Hamilton. O cara é ex-campeão do mundo e o homem foi lá e 2 vezes passou e ele não conseguiu gerenciar a Mercedes para segurar essa onda. E depois a ultrapassagem do Vettel em cima do Leclerc, onde o Leclerc não cometeu nenhum erro. O Leclerc ultrapassou brilhantemente o Vettel no S do Senna e depois o Vettel, numa manobra errada, trouxe o carro para dentro antes de completar a ultrapassagem e acabou tirando os 2 carros da Ferrari da prova, o que foi... No futebol, o Leclerc deu um rolinho no Vettel? Não, o Leclerc foi aquele cara que pegou o jogador veterano, pôs bola de baixo, chapéu, até que o cara deu-lhe uma no meio, né? Só que prejudicou a equipe Ferrari. Essa que foi a verdade. Né? Próximo grande prêmio, Tony. Daqui a 2 semanas, 1º de dezembro, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, um lugar pobre, miserável, onde os árabes estão passando extrema necessidade com petróleo. Então, para terminar aquela festa, que deve ser uma festa mais ou menos, aquele churrasco na laje e tal, lá em Abu Dhabi... Tem laje lá? Não, tem laje, aquela laje árabe. Dia 1º de dezembro, Abu Dhabi, 10 horas da manhã, horário de Brasília, última prova da Fórmula 1 2019. Obrigado, Tony. Até a próxima. Valeu, um grande abraço a todos. Alessandro. Um abraço a todos e vamos aguardar, né, ansiosamente a final da Copa Libertadores da América. Guido Bortolomazzi, Jogos Abertos do Interior, a pontuação neste momento está a seguinte. São José dos Campos, em primeiro com 199. Em segundo, Santos, 181. A diferença, no momento, são de apenas 18 pontos. Não vamos ficar surpresos se, ao final do dia, Santos assumir a liderança da competição. E Praia Grande, em 19º lugar, Praia Grande vem fazendo um brilhante trabalho. 57 pontos. 57 pontos. Depois de Santos, a melhor cidade na pontuação em todo o nosso litoral. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A todos tenham uma ótima tarde e o Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau.